Olá, irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Queria ler com os irmãos um texto de Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 3, onde nós vamos encontrar algo interessante aqui para a gente conversar rapidamente. Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse é um texto muito interessante, onde o autor ele coloca Jesus aqui como filho, né? É interessante que em Hebreus ele fala de Jesus de 4 formas. Ele chama filho, ele chama de Cristo ou Jesus Cristo, ele chama de Filho de Deus e ele chama apenas de Jesus. O que ele quer dizer com isso? Quando ele chama como Jesus, ele está enfocando a vida de Jesus como homem, o homem Jesus, a sua humanidade. Quando ele coloca como Filho de Deus, ele está invocando a divindade de Jesus. Quando ele fala Cristo ou Jesus Cristo, ele está falando do Messias que foi prometido que viria. E quando ele fala Filho, com F maiúsculo, como está aqui, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ele está colocando a posição de Jesus diante de Deus. É uma questão posicional. Por isso que, ao falar aqui de filho, ele vai dizer a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo, ele é o resplendor da glória e tudo mais. Até que ele fecha esta parte dizendo que Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sobre isso a gente tem algumas considerações que a gente pode ter. Primeiro, se a gente for pensar nisso aqui de forma literal, a gente for imaginar que realmente Jesus está assentado num trono, à direita do trono onde Deus está assentado, nós vamos ver que isso não tem correspondência com as Escrituras. Por quê? Porque se a gente for pensar, primeiro a Bíblia diz que Deus é Espírito, certo? E Deus sendo Espírito, ele não tem forma. Além disso, Deus é eterno. Deus não ocupa lugar no tempo e não ocupa lugar no espaço. Tempo e espaço não existem para Deus, certo? Se ele tivesse uma forma, ele precisaria de uma forma para estar assentado em um trono, a gente ia ter que pensar num trono em algum lugar ocupando espaço, a gente ia pensar num ser que tem forma de homem para poder se assentar. Mas a Bíblia diz que Deus é eterno, a Bíblia diz que Deus é Espírito. E se a gente for observar o que Salomão disse em 2 Crônicas, capítulo 6, quando ele ora consagrando o templo para utilização na obra de Deus, no verso 14, ele diz assim: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ora, Salomão está dizendo aqui com uma percepção que muitos de nós até demoramos a ter, e muitos até não temos, ele diz: os céus não podem conter Deus, dada a sua grandeza. E se houverem céus dos céus, se houver um céu dos céus, este também não pode conter. Ora, a gente pensa em céu quando a gente olha para cima, aquela vastidão do céu. Ele diz que essa vastidão não pode conter Deus. O que seria um céu dos céus? Algo muito maior, acima até do que a gente pode ver. Nada disso pode conter Deus. Então, como é que a gente pode imaginar um ser que não tem forma, que é espírito, que não ocupa lugar no espaço, que não sofre ação do tempo e que o céu e os céus dos céus não podem contê-lo? Como é que a gente pode imaginar um ser desses assentado em um trono? Isso é impossível, né? Além disso, a gente precisa pensar, ora, o que é que define a direita de alguma coisa?
Para definir a direita, eu tenho que definir a parte da frente e a parte de trás, certo? Definindo a parte da frente e a parte de trás, eu sei onde é a direita e eu sei onde é a esquerda, né? Por isso que quando você está num carro e você está caminhando, desvire à direita. Você sabe para onde é, porque você sabe onde é a frente. Você sabe onde é atrás. Então, vire à direita, você joga para cá. Vire à esquerda, você joga para o outro lado. Você sabe onde é. Agora, se Deus não tem forma, se Deus não tem corpo, se os céus e até o céu dos céus, se existisse, não podem contê-lo, onde é a frente? Onde é a parte de trás? Onde é a direita? Onde haveria um trono para Jesus se sentar à direita de um ser tão grande? Então a gente vê que isso não faz sentido, de forma literal. Essa visão de assentar-se à direita da majestade é uma visão que é tirada dos reis daquele tempo. Naquele tempo, os reis se assentavam nos seus tronos e colocavam nas sessões oficiais, à sua direita, aqueles que tinham honra. Ficavam assentados à direita do rei, ficavam à direita do rei aqueles que o rei queria mostrar que tinham honra, certo? Então, essa posição de Jesus à direita de Deus mostra que ele é o único honrado por Deus, certo? Ele foi honrado por Deus quando completou a sua obra. E esse assentar-se realmente mostra isso. Ele completou a sua obra e quando alguém completa a sua obra, pode se assentar porque não tem mais o que fazer. E Jesus completou a sua obra quando ele disse, está consumado. Ele consumou a obra das suas mãos, a obra que Deus lhe deu para fazer. E ele fala na oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, eu te glorifiquei consumando a obra que me deste. Então a obra de Jesus terminou, foi consumada. Ele podia se assentar, certo? Então é isso que o texto indica. Mas a gente, para entender, a gente entende nessa questão histórica o que isso significa, mas a gente precisa entender por que a Bíblia coloca em vários textos essa questão de assentar-se à direita de Deus. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 19, depois que Jesus foi assunto aos céus, depois da sua ascensão, ele diz assim, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Paulo também vai falar isso em Romanos, vai haver menção a isso em Efésios e Filipenses. Né? Existem vários lugares que falam dessa questão dele estar assentado à destra de Deus. Por que tem isso em vários lugares na Bíblia? Quem já estudou cristologia, seja no seminário, seja em escola dominical, numa boa escola dominical que trabalha cristologia, sabe que a vida de Jesus é dividida em duas fases. Existe o estado de humilhação e existe o estado de exaltação. No estado de humilhação de Jesus, tem 4 etapas. A primeira etapa é a sua humilhação, né, propriamente dita, né, que foi da sua encarnação. A encarnação de Jesus gerou um estado de humilhação, porque na encarnação ele abriu mão da sua glória e tomou a forma de servo. Não foi nem forma de homem, a Bíblia nem nesse ponto fala de forma de homem, fala de forma de servo. Então ele desceu da sua glória, mudando sua posição de rei, de glorioso, de Deus para servo. Então a sua encarnação. Depois da sua encarnação, os seus sofrimentos. Os sofrimentos de Jesus, aquilo que ele passou nas zombarias, aquilo que ele passou nas perseguições, enfrentando inimigos como os fariseus que o perseguiam e questionavam e blasfemavam, diziam que ele era blasfemo, diziam que ele expulsava demônios por Beelzebul, essas coisas todas, inclusive a sua paixão, né, todo o sofrimento pré-cruz, esses sofrimentos são a segunda etapa da sua humilhação. Depois a sua morte da cruz e aquilo que a Bíblia chama de a descida de Jesus ao Hades para pregar aos espíritos em prisão. Então são essas 4 etapas da humilhação de Jesus.
E nós temos a exaltação de Jesus. A exaltação de Jesus também compreende 4 etapas. Começa com a sua ressurreição, depois vem a sua ascensão, aí vem o assentar-se à direita de Deus e, por fim, a sua volta triunfal. São essas as 4 etapas da exaltação de Jesus. Então, o assentar-se à direita de Deus, ele aparece na Bíblia num contexto em que os autores estão falando da sua exaltação. Quando ele foi exaltado, quando foi recebido diante de Deus, quando foi colocado como rei, quando foi colocado como cabeça da igreja, como foi colocado acima de todo domínio, de principado, potestade, de qualquer nome, quando ele recebeu um nome acima de todo nome. Ele se assentou à direita de Deus, porque toda vez que a Bíblia fala disso, ela está falando que Jesus foi exaltado. Só que se a gente for dar um pulinho em Atos, capítulo 7, a gente vai ver uma coisa interessante. Porque muitas pessoas falam que Jesus está assentado à direita de Deus como se isso fosse a única posição que ele ocupa. E não é verdade. Em Atos capítulo 7, o que a gente tem? Começou a perseguição à igreja pelos judeus, né? Depois da descida do Pentecostes, a igreja começa a pregar, começa a fazer milagres, começa a perseguição. Estevão é preso. Quando Estevão é preso, os judeus do Sinédrio, eles contratam pessoas para darem testemunhos falsos sobre Estevão. Mentirem sobre ele, dizendo que ele falou coisas que ele não falou, que ele fez coisas que ele não fez, né? E aí dão oportunidade para Estevão se defender. E Estevão faz um lindo discurso no capítulo 7, se defendendo, mostrando a posição de Cristo, quem é Cristo, né? E por que eles serviam a Cristo. Quando Estevão acaba de fazer esse discurso, no verso 54 do capítulo 7 diz que, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Rilhavam os dentes, enfureciam-se em seu coração. Estevão está vendo isso tudo acontecendo à sua volta. O que ele diz? O que ele pensa? Vou morrer. Vão me matar. Eu estou aqui e não tenho escapatória. Estou colocando gente até para mentir. E agora eu faço esse discurso com toda a verdade, não querem aceitar a verdade, vão me matar. Isso mexe com o emocional de qualquer um, né? Aí o que acontece? No verso 55 e 56 diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, na posição de honra. Então ele deixa claro, ele tem uma visão que ele vê a glória de Deus, vê Jesus à direita, lembrando que isso é uma visão, ele não está vendo uma realidade espiritual, ele tem uma visão, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que é Jesus, em pé à destra de Deus. Então aqui, Estevão tem uma visão de Jesus em pé e não assentado. Qual seria a diferença, né? E até porque muita gente fala, ele está sentado à direita de Deus como se ele estivesse continuamente assentado, mas aqui ele está em pé. Qual a diferença? O que muda, né? Se a gente falou que o assentar-se à destra de Deus reflete a sua exaltação, o que significa ele estar em pé? Vamos voltar para a cristologia mais uma vez, né? A cristologia, ela fala dos ofícios de Jesus, que ele tem 3 ofícios. Ele tem o ofício profético, ou seja, toda a revelação de Deus, toda a revelação que nós temos hoje na Bíblia, toda a revelação que nos é necessária para conhecer a Deus, para conhecer a Jesus, para sermos salvos e termos vida eterna, ela já está completa e é a palavra de Jesus. Nós hoje, quando pregamos, quando ensinamos, nós não trazemos uma nova revelação, mas nós pregamos e ensinamos em cima daquilo que Jesus deixou para nós. Então, toda a Bíblia, ela é considerada a palavra de Deus trazida para a nossa revelação por Jesus.
é o ofício profético. Não vai se levantar um novo profeta, porque toda a revelação necessária sobre Deus está fechada. Foi trazida por Jesus. Então ele é o profeta e nenhum profeta vai se levantar novamente. Ele também tem um ofício sacerdotal, aquilo que fala em Hebreus, que ele é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o sumo sacerdote, ele faz a mediação entre Deus e o homem e fazia também a intercessão pelo homem. E por fim tem um ofício real, que é a colocação de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquilo que a gente canta no Aleluia de Handel, e ele reinará para sempre, certo? Então Jesus ele tem esses três ofícios, o profético, o sacerdotal e o real. Ora, quem ficava em pé diante de Deus? O sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, no templo do tabernáculo ou na era do templo, quando ele entrava uma vez por ano, tinha que se purificar primeiro, para entrar no Santo dos Santos, para estar diante da Arca da Aliança que representava a presença de Deus. Ele ficava em pé diante da arca e oferecia o sacrifício e aspergia o sangue do sacrifício sobre o propiciatório que ficava em cima da arca. Ele ficava em pé diante de Deus, o sumo sacerdote. Então Jesus aqui está em pé à direita de Deus, exercendo o seu ofício sacerdotal. Fazendo o quê? O que ele está fazendo aqui? Ora, Estevão está para morrer. O emocional de Estevão se mexe, se remete. Ele está vendo aquela confusão toda, os dentes se rilhando, as mentiras, a fúria dos homens. Então Jesus permite que ele veja a ação dele como sacerdote, fazendo a mediação entre ele e Deus e intercedendo por Estevão. Isso faz com que o coração de Estevão volte a se alegrar, se acalme, se coloque em paz, mesmo diante da morte. Então Jesus, sim, ele está sentado à direita de Deus numa visão de exaltação. Mas Jesus também está em pé à direita de Deus, fazendo o papel de sumo sacerdote, intercedendo por cada um de nós, fazendo mediação entre nós e Deus. Essa posição é fantástica, é linda, porque ao mesmo tempo que a gente lembra que Paulo diz, não me lembro agora se é aos Efésios ou aos Filipenses, acredito que é aos Filipenses, que nós também estamos assentados à direita de Deus em Cristo, ou seja, a exaltação de Cristo por causa da sua ressurreição traz para nós a exaltação, onde nós já estamos em Cristo assentados nos lugares celestiais à direita de Deus, ou seja, o crente, ele também está exaltado e está aguardando a ressurreição, quando ele será como Jesus exaltado. Então tem uma visão de que Deus nos exalta sem nós merecermos, pela graça. Enquanto estamos aqui nesse mundo, Jesus também intercede por nós. Jesus faz a mediação, ele intermedia a nossa relação com Deus, não deixa que nós nos afastemos de Deus, intercede por nós diante de Deus, para que nessa caminhada, nesse mundo, na luta, no bom combate, como diz Paulo, combati o bom combate, nós sejamos vitoriosos e não percamos o nosso coração para as dificuldades. Ele está lá fazendo a obra, para que nós tenhamos a paz de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso de pensar, que Jesus nos exalta, porque ele foi exaltado, e Jesus cuida da nossa vida e cuida de nós, intercede por nós enquanto estamos na obra de Deus. É isso que ele quer que você saiba, é isso que ele quer que faça com que o teu coração se acalme, se regozije, se agarre nele e glorifique a Deus. Eu espero que essa palavra te abençoe. Eu espero que essa visão da sua posição em Cristo, essa sua posição diante de Deus e da obra de Cristo, intermediando a nossa relação com Deus e intercedendo por nós diante de Deus, faça com que você tenha a paz do Senhor na sua vida para continuar a caminhada até que Ele venha e venha nos buscar. Que Deus assim te abençoe.
nessa noite. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.